Mas eu acho que é bem isso, né? No fundo, quando a gente fala de buscar uma melhor remuneração, vai passar por essa caminhada, né, de se tornar um líder, né, de ter maior responsabilidade pelos seus atos. E como é que tu poderia dar uma primeira fala, assim, uma primeira ideia, uma primeira dica para essa pessoa que está buscando estudar mais, buscando mais essa profissão assim de se tornar um líder no mundo do trabalho mesmo, mundo executivo. Sabe que, em linhas gerais, existem algumas máximas e algumas expressões, né, Nicolas, que um líder ele nasce pronto, né? Eu diria para ti que até tem uma certa fatia de verdade, um percentual de verdade nisso, porque na realidade, se você não tiver perfil para ser líder, dificilmente você poderá se desenvolver um líder, né? Assim como aptidões nas mais diversas áreas, né? Aí o pessoal fala aqui das chamadas skills, né? Seja as softs ou as hards e tudo mais. As hards tu consegue inserir e aprender e ensinar outras pessoas a fazer isso. Mas as softs são aquelas que vêm contigo, né? São aquelas que estão na tua essência, né? Então, acima de tudo, para te ser um líder, e no presente momento que a gente está hoje, primeiro tu tem que ter autenticidade, tá? Há uma máxima que é o seguinte: o líder não precisa agradar a todos, tá? O fato de tu liderar pessoas, eu uso a expressão gente, né? Também significa que tu tem que liderar resultados, né? E a gente precisa entender que a gente vive um momento, já não é de agora, mas já de um tempo, em que houve a queda dos muros, né? Isso é uma expressão que eu uso e é fato, né? O que eu quero dizer com a queda dos muros, né? Todos nós aqui, a minha geração, talvez a tua geração, algumas mais jovens, outras mais antigas, nós fomos criados diante do muro, né? Nós aprendemos que o muro era assim, que nós deveríamos seguir assim. Tu senta, fica diante do muro e tu segue ordens, né? Tu segue orientações. Se sim, sim, se não é não, e assim por diante. Ocorre que o muro caiu, né? Esse muro tombou, né? Não estamos falando aqui do muro de Berlim, mas poderia dizer que desde da queda do muro de Berlim já vem ocorrendo quebras de paradigmas da queda do muro, né? O muro das personalidades, o muro da forma de pensar, da forma de agir, né? E aí a transformação das gerações hoje, esse é o nosso maior desafio, né? Então, se você tiver autenticidade e ser fiel a teus princípios, né? Ter disciplina, ter respeito, né? E respeito significa dizer assim, né, Nicolas, que você tem que respeitar a todos ouvindo opiniões, né? A gente fala muito sobre democracia, fala sobre debate, sobre rodas de conversa, mas ainda há um desafio muito grande que muitas pessoas e muitos líderes ainda estão diante do muro. E esse muro ruiu, né? Você que está no meio acadêmico deve ter uma ideia e um conceito do que eu estou falando, né? Então a gente tem que estar preparado, sim, né? Isso. E é inevitável, né? E não são palavras minhas, mas são das leituras que faço, que o profissional do século XXI ele tem que ser bom. Bom tecnicamente, bom de coração, bom intelectualmente e bom espiritualmente. Esse conceito todo ele é muito difícil, né? E aí a gente fala aqui de maturidade, né? A gente fala um pouco sobre maturidade e olha a mais ampla gama de situações que a gente se coloca, né? Então, como é que você está diante de hoje de um profissional que vem do mercado e está na faixa entre 35 e 40 anos? Como é que tu te vê diante de um profissional que está entre 25 e 28 anos, né? Teoricamente, no nosso meio de técnica, de tecnologia, da qual você viu no nosso centro de treinamento, a gente ensina as pessoas, a gente parte do princípio que eles são iguais, são os mesmos, né? Mas há uma diferença de geração muito grande, gritante, né? Os conceitos são diferentes, né? Então, a gente entender, para você liderar, e se você não estiver disposto a entender o que o outro vê e o que o outro pensa, certamente é um desafio muito grande. Então, como dica, eu diria para ti, primeiro, acima de tudo, né, Nicolas, a gente precisa entender exatamente qual é a nossa essência, né? Esse é um desafio, né? Lá, quando a gente está lá, saindo né, pensando em fazer um vestibular, pensando em ir para uma faculdade, pensando em fazer uma graduação, uma especialização, nenhum de nós sabe o que quer, né? Nenhum de nós sabe, não, eu vou ser um líder, eu vou ser um gerente, um diretor, né? Não é bem assim, né? E talvez a geração que está aqui hoje não sei como é que ela vê, né? Sabe que quando a gente começou a falar do nosso plano estratégico lá que nos apoiou, a gente já vinha permeando todo esse universo, né,
da questão de inovação, inovação tecnológica, a inovação disruptiva, a liderança disruptiva, né? Ou seja, é realmente fazer diferente e quebrar paradigmas. E aí eu começo a olhar e eu me dou conta que já uma década atrás a gente já vem inovando. O nosso segmento exige, né, que todo dia tu inove, todo dia tu faça diferente, todo dia tu olhe para frente, né? E eu diria para ti que todo dia a gente olha para o ser humano e a gente vê ele como uma situação diferente. Mas primeiro nós precisamos entender o seguinte, né, Nico? E houve a queda dos muros, isso já houve. E o que a gente fala muito hoje, né? O que mais se fala nas grandes organizações hoje é da questão social, da questão da diversidade, da questão inclusiva, né? E o quão nós estaremos preparados, né? Como eu te falei antes, eu que sou um jovem que cheguei aqui há mais tempo, o quão eu estarei preparado para essa geração que está entrando no mercado hoje, né? E aqui tem até, eu acho que tem a participação de alguns colegas e as gurias lá da área de atração lá da empresa, e a gente fala todo mundo como a gente se torna atrativo, né? Porque se a gente retroagir um pouquinho, né, Nicolas? Tu oferecia uma posição de emprego, tu perguntava para o candidato qual é a sua pretensão salarial, né? Mas o que a gente está oferecendo hoje é isso. Te serve ou não te serve? O linguajar do gaúcho era mais ou menos bem assim, né? E hoje tu imagine que nós precisamos encantar um candidato, mostrar o nível da organização, né? E ver de que forma, né, a gente consegue dizer para ele que aqui ele encontrará, vamos dizer assim, um porto seguro de desenvolvimento, de trajetória, de carreira, né? Isso levando em consideração todas as particularidades que é o nosso segmento, né, Nicolas? Que cada cliente é um cliente diferente, que cada cliente é um diferente do outro, né? E aí a gente traz para a realidade o que eu digo que é trazer a humanização hoje para as organizações, né? Se não houver a humanização dos processos e entender que o ser humano ele é diferente e complexo, tão complexo como a tecnologia, né? A gente vai ter bastante dificuldade, né, em seguir adiante, né?